Paulo Henrique fez sua segunda partida pela seleção brasileira e dessa vez marcou o gol. Mesmo na derrota da seleção brasileira de virada para o Japão, Paulo Henrique conseguiu ser o melhor em campo pela seleção brasileira e o grande destaque. Paulo Henrique marcou um gol e teve ações defensivas e ofensivas importantes. O jogo de hoje foi para mostrar realmente que o Paulo Henrique está muito vivo na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. E eu vou te destacar detalhadamente como foi essa atuação do Paulo Henrique para que nada passe imperceptível para você. Pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo rival que fala que o Paulo Henrique não joga nada, porque com certeza ele vai ser obrigado a mudar de ideia após esse vídeo. Vem comigo. E assim foi a partida de Paulo Henrique hoje contra o Japão. Paulo Henrique jogou na lateral direita e estava enfrentando uma linha de 5 do Japão. Isso dificultou muito ele fazer conexões mais claras com o Luiz Henrique na partida. Em muitos momentos o Paulo Henrique estava sendo esse lateral mais base de sustentação na saída de bola da seleção brasileira, que tinha o Beraldo, o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique, e aí dava um pouco mais de liberdade para o Carlos Augusto subir, quando não acontecia também o contrário. Paulo Henrique é um lateral de muita velocidade, muita força física, mas também de qualidade técnica. Cara, um dos pontos positivos de você ter o Paulo Henrique na sua lateral é que, como foi no jogo de hoje, dificilmente ele vai perder lances na corrida, dificilmente vai perder embates um contra o atacante adversário. Sempre bem posicionado, fazendo um jogo muito seguro, Paulo Henrique, de pouquíssimos erros, né? Ele teve um percentual de 95% de acerto de passes. E no primeiro tempo ele anulou completamente o ponta do Japão, que estava caindo ali no 1 contra o Paulo Henrique. Em todos os lances ele conseguiu ir muito bem, esperando o momento certo de fazer o bloqueio para as finalizações, bloqueio para cruzamentos. E aí na velocidade não tem como, né? Na velocidade o Paulo Henrique sempre vai levar vantagem. É muito difícil de ter um jogador tão veloz quanto o Paulo Henrique, cortando bem de cabeça, bem posicionado no encaixe de marcação. A questão é que no primeiro tempo, né, a seleção brasileira fez um jogo bom, então o Paulo Henrique também teve seu jogo potencializado. A seleção tinha mais posse de bola, estava mais no campo de ataque, os jogadores estavam mais próximos. Na segunda etapa o time todo acabou caindo de produção. E aí, com o Luiz Henrique jogando como esse ponta pelo lado direito e muito colado na linha lateral para dar amplitude e abrir a linha de 5 do Japão, a gente tinha em muitos momentos o Paulo Henrique tentando pisar mais por dentro. Inclusive é assim que vai sair o gol dele daqui a pouco. Ele tinha que tentar pisar mais por dentro, né? Mais uma vez o Paulo Henrique bem posicionado, e agora ele vai conseguir fazer um corte aqui orientado para o Fabrício Bruno. E agora o lance do gol do Paulo Henrique. Lembra que eu falei pra vocês que ele tava pisando um pouco mais por dentro, sendo esse lateral mais por dentro, deixando o Luiz Henrique muito lá rente à linha lateral? Foi assim que saiu o gol da seleção brasileira. Uma triangulação muito bem feita entre o Paulo Henrique, o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. E aí, olha só essa movimentação do Paulo Henrique. Cara, isso é muito do que o Fernando Diniz pede aos seus jogadores, e o Paulo Henrique leva isso pra seleção brasileira, que é você tocar e você passar. É algo básico do futebol. Isso porque quando você toca e passa, esse jogador que tá na marcação do Paulo Henrique, ele vai demorar a virar o corpo, ele vai demorar a entender esse movimento do Paulo Henrique, e consequentemente o Paulo Henrique vai sair na frente. E aí vem a triangulação, Paulo Henrique, Paquetá, Bruno Guimarães. Que bola perfeita do Bruno Guimarães, e a finalização do Paulo Henrique é qualquer nota, cara. Uma batida meio que de 3 dedos, né, meio que de trivelinha na bola, tirando completamente a chance de defesa do goleiro. O Paulo Henrique é um lateral que se destaca por isso, ele consegue se projetar, ele toca e se projeta no espaço vazio deixado às costas do marcador adversário. E aquele gol da seleção brasileira foi bem feito, né, cara? Triangulação muito boa, belo passe do Bruno Guimarães também pro Paulo Henrique. E a finalização dele mostrando que é lateral, mas que marca gols também. Mais uma vez no jogo aéreo, o Paulo Henrique marcando e conseguindo fazer um bom desarme. Nesse lance ele tentou dar de primeira no Luiz Henrique, não conseguiu, mas depois ele vai conseguir fazer o passe aqui pro Bruno Guimarães. E já vai passar, ó. Toca e já passa. Toca e já se projeta, salvando um lance que seria gol do Japão, que já é no segundo tempo. Ele consegue fazer aqui um bom corte. Mais uma vez vai o Paulo Henrique para a jogada e consegue fazer o corte. Todas as jogadas que tiveram lances de embate de 1 contra o Paulo Henrique, ele conseguiu vencer, tentando se posicionar por dentro para surpreender essa marcação. Domina, mas
teve um leve puxão nele que fez ele perder um pouco de tempo naquele lance. E sem afobação pra sair jogando, né, cara? Tem a possibilidade de fazer o passe e faz o passe, não rifa essa bola de qualquer forma. Esse lance aqui do Paulo Henrique vai ser muito bom, ele tava passando aqui no meio de 2 defensores do Japão, mas ele acabou sendo segurado. Esse lance aqui ele vai acabar adiantando demais, foi um dos poucos erros, né, do Paulo Henrique na partida. Esse lance aqui ele foi essencial, disputando no corpo a corpo, sem cometer o pênalti com esse jogador do Japão. Até o árbitro marca o toque de mão do jogador do Japão. Hoje o Paulo Henrique não teve aquela liberdade toda para subir para o campo de ataque, mesmo assim conseguiu ser importante marcando gol. Bom drible do Paulo Henrique, já foi tchau para o adversário. Isso aqui é uma característica muito forte dele, né? Quando ele coloca essa bola na frente, quando ele tem espaço para progredir e consegue dar o primeiro drible, é difícil depois de você parar o Paulo Henrique. E aí ele vai conseguir acertar esse passe aqui para o Richarlison, que não conseguiu dar o segmento ideal para a jogada, mas um bom passe do Paulo Henrique. E para finalizar esse lance dele se projetando mais uma vez no campo de ataque, eu acho até que ele poderia ter acreditado mais no seu potencial e ter partido para a linha de fundo para jogada de 1 contra 1, mas ele fez um bom passe aqui para o Joelinton. O Joelinton poderia ter concluído essa jogada de uma forma diferente, né? O Paulo Henrique faz uma boa ajeitada para ele. Ele até tenta bater colocado, mas essa bola acaba saindo sem muita força, né? E essa foi a atuação do Paulo Henrique contra o Japão. Um bom jogo dele, marcou gol, foi importante, teve a maior nota da seleção brasileira no SofaScore, 7.6, foi o melhor jogador da seleção brasileira na partida. Talvez fique um pouco ofuscado porque a seleção brasileira leva virada e perde. Teve falha do Fabrício Bruno, teve falha do Hugo Souza, mas o Paulo Henrique foi muito bem nesse jogo. E eu te garanto que ele ganhou muitos pontos com o técnico Carlo Ancelotti. Cada vez mais vai ser convocado, cada vez mais vai ser utilizado. E é claro, ele manter esse nível de atuação no Vasco e na seleção brasileira até a Copa do Mundo, que ele vai sim jogar essa Copa de 2026. E é isso, cara. Paulo Henrique é um exemplo de persistência, é um exemplo de um cara que batalha, que luta, que não tem todo aquele glamour, né, como outros jogadores que são lá de frente, que marcam gols, mas que é um jogador extremamente irregular e é muito importante pro Vasco e pode ser também muito importante para a seleção brasileira daqui para frente. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like e se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Pega esse vídeo e compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Eu ficando nessa, abração no Frentesco, é nóis, fui!